Bom, meus amigos, nós vamos hoje dar continuidade, tirando algumas dúvidas, né, sobre a questão da Trindade. E também nós iremos falar nesta aula sobre os nomes de Deus e as suas importâncias. Então, boa aula a todos e que todos estejam em paz e tranquilo em seus lares. Então, eu sou o professor Benedito Lima. Aí está meu contato, meu zap 967712436. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas dúvidas e algumas afirmações que são feitas também a respeito da Trindade. Espero uma boa aula a todos. Então nós vamos falar nessa aula também sobre relações que existem entre os atributos e a Trindade. Mas antes de entrar propriamente no assunto dito, nós vamos falar sobre algumas afirmações que não devem ser feitas sobre a Trindade. E uma delas é que Deus, ele é uma única pessoa. Quando se faz uma afirmação dessa, nós praticamente descaracterizamos muitos textos que deixam claro que Deus, ele não é uma única pessoa, que Deus ele é uma unidade com três pessoas, né? Por isso que nós chamamos de unidade e triunidade. Um se trata da questão da manifestação e o outro se fala da existência do ser. A existência do ser é Deus. Deus, ele é a essência. E dentro dessa essência tem três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma outra afirmação que se faz é que existe três deuses e três pessoas. Não existe três deuses e três pessoas. Existe apenas um Deus e três pessoas, né? São com características diferentes, entretanto elas são Deus. Uma outra afirmação que é muito feita, que não se acredita que existe distinções entre as pessoas, e na realidade existe. Um dos exemplos que é muito citado é a questão do batismo lá de Jesus, né? Jesus na terra, o Espírito Santo em forma corpórea como de uma pomba, e o Pai falando do céu: este é meu Filho amado, a quem me comprais. Então ali há uma distinção entre essas pessoas. A quarta seria negação da deidade de Cristo, né? Os TTJ lutam constantemente, né, contra essas afirmações. E essas afirmações da deidade de Cristo, considerar Cristo divino, é porque se eles consideram Cristo, se eles considerar Cristo divino, eles automaticamente eles vão contradizer algumas partes de ensinamento que eles já passaram para os fiéis dele. No caso, no capítulo 1 de, de, de João, ele vai falar: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Lá na tradução do Novo Mundo, da Bíblia dos TTJs, vai estar escrito no princípio, né? Então vai falar: no princípio era o verbo e o verbo era um Deus, né? Eles descaracterizando a deidade de Cristo, colocando Deus num diminutivo, que Cristo era um Deus num diminutivo, né? E no lugar onde aparece na tradução do Novo Mundo a expressão adorar, eles tiraram a expressão e colocaram homenagear, né? Também isso influencia na questão da divindade do Filho de Deus. A outra é negar que a divindade do Espírito Santo, né? Porque alguns ensinam que o Espírito Santo nada mais é do que uma força ativa. Mas se nós formos lá em Atos capítulo 5, nós vamos ver no discurso de Pedro, Pedro falando, você vai observar que o Espírito Santo ele é Deus, e ele é tratado com pronomes pessoais, e esses pronomes é que qualifica uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo, sim, ele é uma pessoa divina. Então, nós vamos pegar parte do credo de Atanásio, né, que foi subscrito nos três primeiros ramos da Igreja Cristã, e geralmente é atribuído a Atanásio, que era o bispo de Alexandria, lá no século IV.
como ele é formado de 40 incisos, nós colocamos aí do 10 ao 18 e só 8 só para nós entendermos como é que se faz essa relação entre os atributos e a trindade. Então, logo no inciso 10, ele vai dizer: o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. 12. Portanto, não há três seres não criados, nem três seres iluminados, mas um não criado e um iluminado. O 13 vai dizer: do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas apenas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas apenas um só Senhor. Portanto, assim como somos compelidos pela veracidade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses e três senhores. Quando eu coloquei aquelas afirmações anteriormente, se vocês observar, aqui já vai falando também que não se pode utilizar essas expressões, três deuses, né? Três senhores, não, é apenas um Senhor. Existe apenas um Deus só, né? Então, essa relação que existe que nós colocamos entre os atributos e a Trindade, observa no inciso 13 que ele vai dizer: do mesmo modo o Pai é onipotente. Então, onipotente também é um atributo de Deus, assim como eterno, e assim como também onisciência, onipresença. E aqui ele coloca, o autor coloca, deixa bem claro, tá bem explicado. O próprio credo explica essa relação que existe da triunidade e da unidade de Deus. Então, Deus ele é trino. Deus ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Agora, quando nós falamos dos nomes de Deus, os nomes eles são importantes, né? Os nomes de Deus eles são fundamentais para que possamos conhecer mais sobre ele. O nome nos revela que Deus ele é conhecido. Olha que coisa linda, pelos nomes, né? Existem seitas que brigam para provar que o nome de Deus é Jeová, mas na tradução, né, mesmo porque os judeus eles não utilizavam, inclusive eles não queriam nem chamar o nome de Deus ou o nome pessoal de Deus, que era WH, né, é o YHWH, que era o nome de Deus, eles não pronunciavam. Nós observamos isso também quando os sábios fizeram a tradução da Septuaginta. Eles, quando chegavam no nome de Deus, eles paravam, colocavam o pincel dentro da água e tomavam um banho para depois continuar escrevendo. De tanto que eles reverenciavam, de tanto que eles respeitavam o nome de Deus. O nome de Deus ele tem que ser respeitado. Então Deus, porque o nome caracteriza o ser também. Antigamente, quando se colocava o nome, principalmente no Antigo Testamento, era marcado por algo que a pessoa fez ou fazia, né? E teve em alguns casos que Deus trocou o nome, que é o caso de Jacó, né? De Sara, de Abraão, que era Abrão, aí depois se chamou Abraão, Saraí foi chamado Sara, Jacó, Israel, e os nomes, e geralmente também quando tinha algum holocausto, que tinha um lugar que marcavam aquele lugar,
eles colocavam nomes, né? Portanto, Deus não pode ser definido, pois ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro e é o último, ele é eterno. E podemos conhecer Deus através das Escrituras, examinando os nomes de Deus, e através dos quais ele revelou-se a si mesmo. Através de ele faz-se conhecer ou proclamar pelo seu nome. Então, tem aí logo no começo, que vocês podem observar, Elohim, que é a tradução de Deus, que essa palavra ela é empregada quando se fala do poder. Então, El, aí vem a designação, El, Deus, é usado em certas combinações. E vamos colocar aqui 3 combinações. O El, né, é o Elion, que é Deus Altíssimo, isso é comprovado, vocês podem fundamentar isso em Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, né, que fundamenta e mostra essa afirmação. E o El Shaddai, né, que é o Deus que é suficiente para a necessidade do seu povo. Está em Êxodo capítulo 6, versículo 3. O El Olam, ou Olam, né, Olam, é o Olam, que é o Deus eterno, né, de Gênesis 21, 32, ele traz a designação da eternidade. Né? A eternidade tem um sentido daquilo que não tem princípio e nem fim. Então, só Deus é eterno. Mas tem alguns especuladores que ficam dizendo, mas eu já li lá na Bíblia que existem montes eternos, árvores eternas, né? Então, quando a Bíblia é traduzido o português, às vezes as expressões perdem essa força, né? Essa força na tradução. Então eles colocam a palavra, mas não quer designar aquilo. Então o eterno fica como sentido daquilo que começou ali e não vai chegar ao fim. E na realidade não é isso. Quando essa expressão ela é usada eterno com relação a Deus, é único e exclusivamente a Deus. Então só Deus é eterno. Tem algumas reuniões do judaísmo que quando eles empregam a expressão eterno, eles curvam a cabeça e glorificam a Deus. Porque eles sabem a quem está se referindo isso, porque eles estão se referindo ao El Olam, que é o Deus eterno. Né? E vem a designação Javé, como eu já falei no pentagrama lá, quando eles utilizam o YHWH, que os judeus não escreviam esse nome, então esse nome posteriormente foi colocado as vogais, né? Aí ficou Yahvé, aí quando traduziu para o português ficou Javé ou Jeová, né? E como ele é utilizado muito como prefixo, né, tem uma origem no verbo hebraico que ser é incluído os 3 tempos, passado, presente e futuro, né, o que era, o que é e o que há de ser, o eterno, o Deus que há de se manifestar ao povo. Portanto, Javé, Rafá, ele fala da cura, né, de um Deus que está presente, de um Deus que está presente que cura, né? Quando eu falo Jeová de si, eu falo do erguer da bandeira, né, da seguridade da pátria. É o Deus se manifestando e mostrando que nós temos uma pátria. Né, e nossa pátria é a pátria eterna no céu. Jeová Shalom mostra um Deus de paz. Né? Isaías vai designar, mostrando até o próprio Jesus dentro dessa unidade, mesmo sendo a triunidade na unidade, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo na unidade que é Deus, e Deus na triunidade que é o Pai, Filho e Espírito Santo, vai mostrar claramente lá em Isaías que um filho se nos deu, né? O governo estava sobre os seus ombros, ele será chamado de Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, ele é o Senhor da Paz. Me lembro que quando fizeram, depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, quando fizeram o Conselho da ONU, que era para designar que nunca mais haveria guerra nos mundos,
no mundo inteiro não haveria mais guerra, nós observamos que de lá para cá já houve mais de 300 guerras e nós estamos ameaçados de outras mais. Isso porque eles não convidaram todos para sentar na mesa, mas não convidaram Jesus para sentar na mesa, como aquele que intermedia a paz. Só Ele é o Senhor da nossa paz. Isso você vai encontrar em Juízes 6:24. Jeová Rafá, Ele é o nosso pastor. Salmo 23, Ele é o supremo pastor lá em Hebreus. Então Deus, Ele é o nosso pastor. Diz de Quenu, o Senhor é nossa justiça, é nossa suficiência. Às vezes nós lutamos, queremos justiça, queremos que Deus faça justiça, mas na realidade essa justiça ela se completa em Deus. Quando nós entendemos isso, nós não corremos atrás, nós não se desesperamos, porque nós acreditamos que Ele é suficiente para suprir toda a justiça da terra. Jeremias 23:6. Jeová Jiré, o Senhor que provê, né? O Senhor da providência, né? Quando o mundo estiver na escassez, né? O Senhor salvará o seu remanescente, porque salvará aqueles da fome que precisa de ser alcançado pela misericórdia de Deus, porque Ele provê todas as coisas, é Ele que supre todas as coisas. Eu Jeová chamar, que é o Senhor que está ali, o Jeová que está presente em todo lugar, a sua presença preenche céu e terra. O Adonai, que significa meu Senhor, meu Mestre, dá a ideia de governo, de domínio, que Deus está sob o domínio. Nada se perdeu, Ele é soberano. Quando nós estudamos a questão dos atributos, nós vemos que Deus é soberano. Então, se Ele é soberano, todas as coisas estão no seu domínio. Eu queria terminar essa aula de hoje com uma pequena reflexão. Eu deixei aí a foto com meus dois amigos, a Kátia e o Wagner, mas eu gostei muito dessa frase de Machado de Assis. Né? Machado de Assis, que foi um poeta, e ele disse essa frase usando o nome de Deus. Né? Deus, para a felicidade do homem, ele inventou a fé e o amor, mas o diabo, que é invejoso, né? Fez o homem confundir a fé com a religião e o amor com o casamento. Que Deus abençoe todos os irmãos. Muito obrigado por aqueles que assistiram ao nosso vídeo e até a próxima.